mais um programa de palavras cruzadas da nossa querida e amada Igreja do Barreiro, desta vez em torno da lição número 8, mas como os amigos já sabem, as coisas de Deus não se fazem com a nossa própria vontade e inclinação. Vamos ter uma oração na voz do nosso querido irmão Mário Oliveira. Então, vamos fechar os nossos olhos para orar. Ó Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos-te neste momento que tu possas inclinar os teus ouvidos e fornecer-nos o Espírito para podermos estar em uníssono no estudo da tua palavra, que possamos tirar ensinamentos e transmitir àqueles que nos ouvem ideias importantes sobre a promessa que tu um dia deste a Abraão e que se estenda a nós outros também. Te agradecemos todas as bênçãos e, sobretudo, o conhecimento da tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, Amém. Pois bem, como já viram hoje, na lição 8, nós estamos perante um tema muito interessante, um tema que tem sido discutido, que tem sido particularmente estudado por muitos teólogos, e todos eles enfocam um aspecto muito importante desta relação de Abraão com Deus e da promessa que lhe foi dada, e particularmente daquilo que ocorreu no Monte Moriá com o sacrifício de Abraão com o seu filho Isaque a Deus. Portanto, nós hoje vamos abordar este assunto logo no início da lição. Vamos ver como a promessa de Deus tinha sido magnífica. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria o pai de muitas nações e que dele viria o descendente daquele que seria o povo de Deus. Mas essa promessa também veio recheada de uma quase impossibilidade, uma promessa de que ele seria pai e Sara seria a mãe de um filho e não outra pessoa. Nós sabemos que pelo caminho houve muitas quedas, muitas descrenças nessa promessa, porque ela aos olhos humanos não era possível, e foi até Sara que pediu a Abraão que se juntasse com a sua concubina Agar para poder dar seguimento a essa promessa, mas Deus veio a demonstrar mais tarde que não era isso que ele queria, evidentemente que era com Sara que viria a descendência de Abraão. E agora, com Abraão já um adolescente, com a idade de 13 anos, vem acontecer um pedido de uma forma, digamos, que caiu no coração daquele homem já velho, como uma bomba, que foi o pedido que, olha, eu quero que tu me vás sacrificar ao Monte Moriá o teu filho Isaque. E Abraão, nós imaginamos, quem é pai sabe o que é que isso poderá ocorrer, e aquele filho, que era um filho tão esperado, tão querido, naquele casal, porque isto foi com certeza vivido em família, aquele drama terrível de que aquela ordem, uma ordem que aparentemente era sem sentido, trouxe com certeza ao coração de Abraão uma amargura tremenda, e aqueles foram os piores dias da sua vida, seguramente. Não é verdade? Pois bem. Exatamente. Ainda por cima era um mandamento, era uma ordem de Deus contra um mandamento que mais tarde viria a ser escrito no Levítico, como uma ordem que Deus jamais pretendia que o seu povo fizesse, que era fazer sacrifícios ou oferecer a Deus sacrifícios humanos. Jamais Deus poderia permitir isso. Sim, exato. E, portanto, mas aqui era isso que ele estava a pedir a Abraão. E nós hoje pomos-nos nesta situação humana. Se fosse eu, como é que... Eu poria em causa, com certeza, será Deus que me está a pedir isto? Não pode ser. Não pode ser que Deus não pode pedir uma ordem contra a sua palavra, não é? Mas Abraão não duvidou que fosse Deus, porque ele conhecia muito bem a Deus. Ele conhecia a sua voz inclusivamente, e sabia que não era ninguém mais senão o próprio Deus que lhe estava a pedir isso. E por isso não hesitou e obedeceu. E por isso realmente ele é considerado como o pai da fé, porque ele começou por ser um homem de fé quando saiu dos caldeus, dos caldeus, para ir para uma terra que ele não conhecia,
e depois, com outros acontecimentos, embora tivesse quedas pelo meio, viria a obedecer a Deus novamente com esta prova tremenda do sacrifício do seu filho. E, portanto, nós vemos aqui que nesta prova tremenda, Abraão como é que eu ia dizer? Não duvidou, não cedeu à dúvida e foi para a frente. Pegou no seu filho e subiu ao Monte Moriá. Exatamente. Para o sacrificar. Ele estava a correr o risco de perder aquilo que era o seu futuro, porque ali estava a semente que ele acreditava. E ele, portanto, ele podia ter posto na sua cabeça, passaria ele naqueles dias, ele com certeza não dormiu naquela angústia tremenda, porque não conseguia, apesar de não conseguir compreender aquele pedido tremendo que estava a ser feito da parte de Deus, apesar disso ele obedeceu. E isto é para nós hoje um exemplo, a obediência acima de qualquer objeção. Isto é uma coisa extraordinária. E depois sabemos a história que no momento em que o filho, enfim, argumentou com o pai, mas vamos aqui, eu e tu, temos também lenha para o sacrifício, mas onde é que está o cordeiro? E então a resposta de Abraão é: o Senhor proverá, Deus proverá. E isto foi uma resposta profética, porque de facto foi Deus que viria a prover o verdadeiro cordeiro num símbolo daquilo que seria para Abraão perceber verdadeiramente qual era o significado do cordeiro. Era uma dádiva do próprio Deus, um cordeiro inocente ser sacrificado. Isso tinha um significado escatológico, um significado que apontava para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro que era Jesus Cristo, que viria, portanto, a morrer na cruz por nós. Tudo isto ficou impresso profundamente no coração de Abraão. E ele não duvidou, como já disse, e levou para a frente e teve, depois da angústia por que passou, quando já estava a levantar o cutelo para imolar o seu filho, pois bem, ele foi parado pelo anjo de Deus que disse: não faças tal, porque de facto tens ali o cordeiro para o poder sacrificar. Exatamente. Muito bem, irmão Mário, e bem escapelizado, já uma introdução quase de toda a lição. Então, sobre a promessa, ainda dizer, e muito pouco aqui, que ou seja, falar sobre Deus que não falha em tudo e sobre todas as coisas e nas promessas que faz, isso nós sabemos e cremos, até pode ser de olho fechado, e é inquestionável, a menos que queramos apostatar, não acreditar nisso. Agora, a forma como Abraão, homem falho, caído, creu e esperou no Senhor, isso é incrível. Isso é objeto de estudo na Terra e será objeto de muitas questões durante os 1000 anos no céu. Deus, como disse muito bem o irmão Mário, cumpre sempre as suas promessas. Nós, os seres humanos, é que muitas vezes quebramos as alianças que fizemos com os homens, dizemos que faremos tal coisa, isso e aquilo, cumpriremos, mas no fim desiludimos os homens e a Deus. Por que eu disse que não se questiona a falibilidade do Senhor? Porque Deus é poderoso, mas agora o ser humano, e por que estamos aqui a realçar a pessoa de Abraão? Porque em Gênesis 24:1, a palavra de Deus nos apresenta aqui uma passagem que enfatiza isso. Era Abraão já velho e adiantado de idade, mas o Senhor havia abençoado tanto Abraão em tudo. E também dizer que o descendente da mulher, escrito em Gênesis 3, verso 15, viria de Sara. Descendente da mulher, Cristo viria de Sara. Eles não acreditavam, mas aos poucos Abraão foi se arregimentando na fé e creu que dele viria mesmo o Salvador. Já velhos, como disse muito bem o irmão Mário,
trouxeram ao mundo Isaac, vamos ver isso um pouco mais à frente, que dele viria o Salvador. Muita coisa ruim aconteceu na vida da peregrinação do patriarca e velho profeta, podemos assim dizer, Abraão, mas no Monte Moriá aconteceu ali um cenário que o Romulo também já disse, que hoje as pessoas tentam passar um rótulo que não é, que é de sacrificar seres humanos. Não tem nada a ver. Aquele foi um teste que Deus fez a Abraão, e até porque Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o filho desde o princípio, viu no coração de Abraão que, mesmo com lutas, mesmo no meio do grande conflito, ele chegaria ao fim. No Monte Moriá, ou seja, o cenário do Monte Moriá, podemos também colar ao que aconteceu com Noé, porque Noé estava perturbado durante o naufrágio, ou seja, durante, não digo naufrágio, mas durante o dilúvio, porque o navio em que estavam e eles eram os únicos sobre toda a face da terra, mas saíram da arca, mesmo já ela pousada sobre o chão, sobre o solo, saíram da arca, Noé e a sua família, quando Deus disse, Noé sai. Por que eu estou a dizer isso? Assim como Noé sempre preferiu esperar no Senhor, Abraão sempre preferiu esperar no Senhor. É uma lição para todos nós sobre esse cenário do Monte Moriá. Abraão aprendeu isso com a sua experiência. Exatamente. Esperar no Senhor. Sim, aprendeu a esperar no Senhor. Sim, aprendeu a esperar no Senhor. Portanto, a fé de Abraão quebrou e quebra todo o pensamento humano. Como é que um ser humano falho foi capaz de suportar toda a prova, toda a tentação e perder um futuro? Porque assim, quando Deus lhe pede para sacrificar Isaac, ele, antes disso, ele não tinha um filho. Deus estava a lhe prometer uma descendência numerosa. Ele não tinha filho. Perdeu o futuro porque saiu da sua parentela e terra. O futuro era incerto e até não tinha, porque o próprio filho da promessa não tinha chegado. Mas, quando já moço, Isaac perguntou, pai, nós estamos aqui com tudo à nossa volta para o sacrifício, menos o cordeiro. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Irmão Mário. Essa foi, de facto, uma frase tremenda, porque nessa frase, quando se vai ao original, o Deus proverá, o prover do verbo hebraico, pode significar que Deus proverá a si. Isto é, Deus prover-se-á a si. Esta frase pode ser interpretada como ele a dizer que Deus vai ser o cordeiro. Isso. De facto, isto é muito interessante, porque de facto aquele cordeiro que apareceu miraculosamente ali com os chifres amarrados lá no arbusto, esse cordeiro foi miraculosamente colocado por Deus e simbolizava que era Deus que provia. E isso é de facto um resumo da graça de Deus. A graça é de facto uma oferta, como o nome diz, não é? A graça, a nossa salvação, ela é através da fé, mas é uma dádiva, é uma graça de Deus. E isto, o sacrifício de Cristo na cruz, para o qual simbolizava aquele carneiro, para quem apontava aquele cordeiro que estava ali, esse cordeiro, portanto, tinha esse significado. Não é verdade? Tinha esse significado. Exatamente. E também para dizer que tudo que existe veio pela boca de Deus. É inconcebível que um Deus todo-poderoso viesse de uma descendência humana, os seres humanos que nessa fase de Abraão já estavam há muitos anos corrompidos, mas é dessa raça humana, fruto das mãos de Deus originalmente feitos no Éden, que viria o Salvador. Exatamente. E dizer também que Deus aborrece, eu vou mais longe, Deus abomina o pecado, porque a intensidade da luta que Abraão sentiu no Monte Moriá prefigurava aquilo que Deus sentiria, e até porque sentiria, Deus é, né? Deus sentiu ou estava a sentir
no sacrifício do seu filho por todos nós. Exatamente. Isso deveria nos levar a refletir que não deveríamos brincar com o pecado. Portanto, literalmente falando, Deus proverá, e disse muito bem, ele se deu a si mesmo para salvar toda a humanidade do pecado onde o ser humano por si mesmo se jogou. E dizer que, passando para a lição de terça-feira sobre a morte de Sara, Bereneco, deixa-me só salientar este pequeno aspecto, ainda nesta lição, é para terminar esta parte. Que é um texto de Ellen White em Patriarcas e Profetas, que está aqui no fim da lição de segunda-feira. Eu acho muito importante o que Ellen White diz. Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para provar a sua fé, que Deus o mandou sacrificar o seu filho. A angústia que ele sofreu durante aqueles dias tenebrosos foi permitida para que ele compreendesse pela sua própria experiência um pouco da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Amém, amém. É exatamente isso. E isso, sim, exato. E isso liga depois com a morte de Sara, porque aqui na morte, sim, aqui na questão da morte de Sara, importa realçar, amigos e irmãos que nos assistem, o seguinte: talvez Sara pudesse viver mais tempo. E Deus, que conhece o filho desde o princípio, falou apenas com Abraão que sacrificasse o seu único filho, protótipo daquilo que viria a acontecer para salvar não só ele, mas todo o resto da humanidade. Exatamente. E quando Sara terá se apercebido disso, aqui os autores da lição dizem que provavelmente isso terá acelerado a morte dela, embora o filho estivesse vivo. Exatamente, exatamente. Não, mas o sofrimento a que ela foi sujeita, digamos que nós sabemos que o sofrimento psíquico tem uma grande implicação nos problemas físicos. Exatamente. E podemos dizer que o coração dela não suportou aquela prova tremenda que ela passou. E isso está com certeza condicionado, até porque os relatos escritos por Moisés nesta parte põem exatamente a morte de Sara logo a seguir ao sacrifício de Isaac. Exatamente. Há uma relação de causa e efeito seguramente entre estes dois acontecimentos, não é verdade? Com certeza. Que ela viveu nestes dias não foram com certeza acelerar o processo que levou à sua morte. Exatamente. E também o facto de Abraão ter entendido o chamado, que é o que Deus espera de cada um de nós. Abraão entendeu tão claramente depois dos falhanços, dos fracassos que ele teve, até pelo menos a descida do Egito. Né? Sim. Depois de Abraão ter entendido o chamado, mostrou que estava totalmente comprometido com a promessa e, por isso, preferiu que Sara fosse sepultada mesmo em Canaã, podemos até cogitar, marcar o terreno, marcar o espaço. Porque aquele lugar que Deus estava a dar a Abraão, embora até aquela altura a descendência ainda não se fazia sentir. E também dizer que, para marcar o lugar, e isso fica ligado com a incumbência que Abraão faz a Eliezer, o Damasceno, para ir arranjar a mulher para o seu filho, que não fosse uma mulher qualquer, fazendo também aqui uma ligação da morte de Sara com as instruções que Abraão passa para Eliezer em arranjar uma mulher boa para o seu filho, para não comprometer, primeiro, ou seja, se fosse uma mulher pagã, provavelmente teria arrastado Isaac daquele lugar. Esse é um ponto. Segundo, a Sara foi sepultada em Canaã e o meu filho tem que ter uma mulher de bom coração para virem viver aqui onde nós começamos, onde a descendência que Deus me prometeu vai começar. Sim. Não, era muito importante, porquê? Porque aquele povo era um povo idólatra. E, evidentemente, que Abraão não queria que o seu filho sofresse as influências da idolatria que estava a prevalecer ali à sua volta naquele povo. E por isso mesmo ele pede ao seu servo que vá, portanto, à terra, à sua parentela, de onde ele tinha saído, para buscar uma filha para o casamento do seu filho. Ora bem, é muito interessante ver aqui que Eliezer, à semelhança do seu senhor, era também um homem de oração. Exato. Ele, antes, porque ele não fazia ideia como é que havia
de encontrar a mulher certa, não é? Então, Exato. pede para Deus uma prova de que a mulher que viesse, que viesse buscar água àquele poço para dar aos camelos, pois bem, ela teria primeiro que lhe dar água a ele que era um estranho, reparem, e depois também aos seus camelos. Ora bem, nós sabemos, nesta oração, Deus Nosso Senhor faz isto para que eu saiba que ela é a mulher. E Deus fez exatamente isso que ele tinha pedido na sua oração, e foi isso que aconteceu com Rebeca. Ela chegou, deu água aos camelos, primeiro deu água ao Eliezer e depois aos seus camelos. E cumpriu-se exatamente aquilo que o contrato, digamos, que ele tinha feito estabelecido com Deus na sua oração. E isso é uma coisa extraordinária. Exatamente. E depois encontra a mulher realmente, aquela esposa que apesar disto ser, isto é muito interessante, porque apesar de ser um casamento feito, digamos, por homens, como era a tradição, aliás, naquela altura, não é? Sabemos que Isaac e Rebeca foram, dos patriarcas, o único casal em que não houve, digamos, mais que uma mulher. Exato. Portanto, Rebeca teve um único marido e Isaac teve uma única mulher. Exatamente. Isso é muito, muito interessante. É muito interessante, sim. Tudo apontava para o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. E também dizer que a preocupação de Abraão com o tipo, com a qualidade da mulher, que nós já dissemos aqui, né, era para evitar que, como é que eu vou dizer, defraudasse ele tanto a sua imagem, depois os filhos que viessem de Isaac, aquilo que Deus já estava a fazer por ele e iria ainda fazer por ele. Mas também dizer que, nessa altura em que Rebeca chega a Canaã, Isaac estava de luto, Sara acabava de morrer. Exatamente. Então, chegou numa boa hora, portanto, Deus sabe o fim desde o princípio, e Rebeca Rebeca, para além de vir como esposa, veio também como uma consoladora. Consoladora, exatamente. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, aqueles que nos amam vêm nos consolar quando estivemos realmente aflitos. E foi esse papel também que Rebeca levou no momento em que recebeu o seu marido e este o levou para a tenda da sua mãe, o que significa, né, ligando já com a esposa, com o compromisso que Abraão depois faz com outra esposa, de que deixaria aquela casa, aquela tenda onde habitou durante muito tempo com Sara, respeitando a pessoa de Sara, e Abraão, Isaac, no caso o filho da promessa, fica naquele lugar onde ele toma sua mulher para o casamento. Digamos que nestes últimos anos da vida do próprio Abraão, digamos que ele passa o septo do patriarcado para o seu filho. E nós vemos isso exatamente pela posição de destaque que Rebeca, a sua esposa, vai ocupar exatamente na tenda de Sara. Abraão daqui sai de cena, nós na descrição não vemos falar mais de Abraão, a não ser quando ele agora a seguir vai casar de novo com uma outra esposa, com Quetura, não é? Mas sim, até aqui, no casamento mesmo do filho, não se fala de Abraão. Digamos que ele agora cede o lugar, o patriarca agora passa a ser Isaac, não é? E é curioso também que depois do casamento de Abraão com uma concubina, que seria Quetura, portanto, alguns teólogos põem a hipótese de ela ser a anterior a Agar, a primeira serva que ele conheceu para ter o seu filho Ismael, portanto, que esta Quetura seria exatamente Agar. A gente não pode afirmar com toda a certeza, porque isso não está explícito mesmo na Bíblia, mas podemos dizer que implicitamente é possível que se fosse, não é verdade? Mas o que é interessante também é vermos que, em relação aos descendentes, Deus tinha estabelecido que o descendente seria o filho de Sara e não de outra mulher. E, portanto, seria sempre Isaac. E nós vemos como é que Abraão saiu dos seus bens, que ele era um homem muito rico, com muito de seu. A passagem desses bens, ele diz o texto de Gênesis que que Abraão deu a Isaac tudo o que tinha. Tudo que tinha.
mas Enquanto que deu aos presente. filhos das concubinas, aos outros filhos, aos filhos que eram 6, os filhos de Quetura, mais aos filhos de Ismael, etc., o que é que ele deu? Ele deu presentes. Ele deu ofertas, quer dizer, ele apenas lhes deu, portanto, os verdadeiros, o verdadeiro, digamos, patriarca que seguiria na descendência seria sempre Isaac e os seus descendentes. Sim. Porque era isso que Deus tinha estabelecido, porque o povo de Deus sairia sempre da linhagem de Isaac. E o Deus e o Filho de Deus, que seria Jesus Cristo, mais tarde a nascer também desta linhagem. Desta linhagem, exatamente. Estamos praticamente no fim, mas dizer que a vida de Sara não era mulher, não foi uma mulher qualquer. É a única, pelo menos no Antigo Testamento, que a Bíblia faz menção dos seus anos. A Bíblia não faz menção dos anos das mulheres, é só dos homens. Então, para dizer que a vida de Sara foi tão preciosa para Abraão e depois também para Isaac, filho único. E por isso é que do casamento que Isaac celebrou, tanto surgiu como um consolo por ter perdido a mãe, mas também para se viver a promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão não estava aqui violado de uma regra do matrimônio, Sara já não vivia, então juntou-se a uma outra mulher, ainda tinha força para isso, Deus ainda lhe concedeu mais tempo, e juntou-se a outra mulher. E dizer que essa outra esposa para Abraão, no caso a segunda, mas para Isaac a primeira e a única, essa questão da esposa para Abraão também tem aqui um realce nas promessas que Deus fez a Abraão de que ele seria pai de muitas nações. De muitas nações, exatamente. Porque os seus descendentes, a maior parte destes filhos de Quetura, deram origem a povos que depois se espalharam pelo Oriente Exatamente. e que se mantêm até os dias de hoje. Toda esta descendência provém realmente de Abraão. Exatamente. Só de Isaac, 12 tribos, a partir de Jacob. Para além dos de Esaú, que a Bíblia não fala. Mas daqui também, desse casamento, vieram, só de Ismael, vieram quase 12 tribos. Então, é mesmo a promessa, eu farei-te pai de muitas nações. Olha, sai da tua tenda, olha para o ar, você consegues contar o número das estrelas. Exatamente. Para terminar, dizer que sacrificar o próprio filho, o único filho, foi uma dor tão intensa que Abraão sentiu, mas é o que Deus sentiu quando Jesus se prontificou para morrer por mim, pelos meus descendentes, pelos meus amigos, por todos os nossos irmãos da Igreja do Barreiro, por toda a humanidade. Eu entendo que devia ser da nossa parte tão detestável pecar, porque o pecado levou ao sacrifício do único filho. Estou o sacrifício de Cristo. Exatamente. Era Isaac, protótipo, tanto ele foi salvo, morreu em Cristo, mas protótipo daquilo que Cristo veio fazer por nós. Foi tão doloroso, foi tão triste, foi tão complicado, parecia que Jesus iria desistir. Então, o meu apelo nessa parte final é que abominemos mesmo o pecado, como Deus o faz. É tão triste ver como é que a Igreja de Deus vai andando, mas é essa que vai ser salva no fim. Não significa que vai ser salva nos seus pecados, mas vai ser salva dos seus pecados. Então, que esses pecados sejam realmente abomináveis, nos revendo no sacrifício e no sangue tão precioso de Cristo. Amém. Pois bem, chegámos ao fim desta lição, era muito interessante e tínhamos mais aspectos ainda a salientar, mas o tempo escasseia e por isso mesmo vamos terminar então com uma oração do nosso irmão Manané. Oremos. Grande e poderoso Deus, nosso Criador, nós te agradecemos porque, mesmo estando no lugar inacessível, por enquanto, para o ser humano, o Senhor, que é todo-poderoso, é imanente, porque está sempre conosco. Aprendemos muitas coisas e vamos aprender sobre a promessa que o Senhor fez a Abraão. O Senhor permitiu que por Abraão nós fôssemos filhos e filhas de Abraão pela fé, não exatamente só pelo sangue. Por isso, que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, mas cada um de nós fazendo a sua parte. Nos congregue na tua igreja. Nos console
porque estamos a viver adversidades. Mas tenhamos esperança, como Abraão teve, que quando levantou o cutelo para sacrificar Isaac, o Senhor deu o cordeiro. E esse cordeiro é Cristo que morreu por nós. Que cada um de nós se reveja nessa promessa. Amém. E que a tua vinda realmente seja o foco e o fim da nossa peregrinação nessa terra. Dê-nos um resto da semana na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.